Você faz parte deste agir de Deus para este tempo, e é um privilégio ter você aqui hoje para a mesa do Senhor. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia numa passagem muito conhecida. Irmãos, eu sempre tenho mensagens preparadas, sempre. Eu tenho uns 30 cadernos, mais ou menos, ou mais de mensagem, e eu tenho umas 4 mensagens que eu não preguei aqui ainda. E eu ia pregar uma delas, e Deus falou comigo, não, é João 4. E se é João 4, Deus sabe porque que a gente vai precisar ouvir um texto que é tão conhecido da igreja. Nós vamos ler só um versículo, João 4, versículo 4. João 4, versículo 4. Você que tem a sua Bíblia de papel aí, aproveita para abrir. E vamos ler juntos, irmãos, vamos lá? E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos de novo? E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Pode sentar no seu lugar. Este versículo, irmãos, fala de Jesus, que ele precisou passar por Samaria. No Evangelho de João, do capítulo 3 ao capítulo 5, Jesus tem 3 encontros muito importantes. Ele tem um primeiro encontro com Nicodemos, e ele agora vai nos ensinar que os intelectuais, que os cultos, que os sábios também precisam de Jesus. Ele se encontra com a samaritana, e esse encontro de Jesus com a samaritana, ele revela que Jesus veio para todos, sem discriminar a nenhum de nós. E o terceiro encontro ele tem com o cego Bartimeu, ele tem com o paralítico de Betesda, e nesse encontro ele nos ensina que ele é Deus para curar as nossas dores, as nossas doenças. E estes textos são muito conhecidos. Este texto da mulher samaritana é um texto muito pregado, eu mesma já preguei aqui, só que nesta manhã, provavelmente como aconteceu no culto das 8, Deus quer nos ensinar alguma coisa neste texto. Jesus estava na Judeia, e ele tinha que sair da Judeia e ir para Galileia. E para ele fazer aquela rota, para ele ir para essa cidade, ele tinha 3 rotas diferentes. Ele tinha 3 rotas para fazer, os discípulos estavam com ele, e ele poderia ter escolhido as outras 2 rotas que não passaria por dentro de Samaria. Apesar de Samaria ser a rota menor, era a rota mais perigosa, e era a rota que eles tinham que entrar na província dos samaritanos, e os judeus e samaritanos não se falavam, eles não conversavam. Só que se tivesse que dar um tema para esta mensagem, o tema é que Deus tem uma agenda com você. Deus tem uma agenda com você e Ele quer cumprir essa agenda. Deus teve uma agenda com essa mulher samaritana, como tem com cada um de nós. E essa agenda que Deus tem, ela vai muito além da gente ser evangélico. Ela vai muito além da gente vir na igreja domingo para participar da ceia do Senhor. Essa agenda que Deus tem conosco, como Jesus teve com a mulher samaritana, ela precisa ser uma agenda que provoca mudança. Ela precisa ser esse encontro de Deus conosco, esse encontro que você teve com Jesus quando aceitou. Esse encontro precisa provocar em nós mudança, e é uma mudança, irmãos, de dentro para fora. Hoje, com certeza eu falo isso, o pastor sabe bem, tudo que eu deixei de fazer até aqui, que provavelmente não farei nunca mais, não é por causa da religião, não é por causa da igreja, não é porque eu tenho que dar satisfação para alguém, é por causa do Senhor. Tudo aquilo que a gente vai abrindo mão ao longo da vida, a gente só faz isso quando a gente ama. Abrir mão quando não se ama, abrir mão por causa de uma religião, abrir mão por causa de uma doutrina, fica muito pesado. Abrir mão e ter uma mudança de vida é muito pesado quando não se tem um encontro real com o Senhor. E Jesus neste encontro, ele sai da Judeia para ir para Galileia, e a Bíblia diz, e no texto nós lemos, que era necessário. Há uma tradução que fala que ele precisava passar por Samaria, que ele precisava entrar em Samaria por causa de uma mulher que estava ali.
E essa mulher vai nos ensinar, ela vai falar conosco daquilo que nós somos sem Jesus. Essa mulher vai nos lembrar de quem nós éramos sem o Senhor, de como a vida era ruim sem Jesus. Irmãos, a gente às vezes não consegue pensar, a gente olha para as pessoas à nossa volta e muitos de vocês não conhecem a história de quem está aqui agora. E as histórias às vezes são de muito sofrimento, são histórias de muita dor, marcadas por muitas decepções, marcadas por muitas desilusões. São histórias de gente que lutou sozinho, história de gente que pensou em desistir, pensou em tirar a vida, história de gente que chorou sem ter ninguém para amparar, história de gente que mora numa casa com muitas pessoas, mas se sente sozinho. E aí foi preciso que Jesus atravessasse. A Bíblia diz que ele achou e ele entendeu que era necessário passar por Samaria para se encontrar com uma mulher de quem a gente ouve muito pregar. Só que eu quero chamar a sua atenção e eu quero te lembrar que um dia foi necessário Jesus nos encontrar para que hoje a gente tenha prazer na mesa dele, para que hoje a gente tenha como motivo de alegria a gente aprontar. E a gente tem um costume, muita gente que está aqui também tem, quando a gente quer falar que é para ir arrumadinho, amor, é roupa de domingo. E quando o compromisso é muito importante, amor, é roupa de Santa Ceia. Que para nós isso é muito importante. Para nós, irmão, se você encontrar com a gente a semana inteira, eu estou de calça jeans, de tênis e camiseta, de blusa de malha, a semana inteira. Mas dia de vir buscar Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Ele entender o tanto que para mim é prazeroso estar na presença dEle. Jesus, a Bíblia diz que nesse texto que nós lemos, ele vai pelo caminho de Samaria, e a Bíblia é clara para dizer, Tiago, que a escolha dessa rota foi por uma única razão: encontrar aquela mulher no poço de Jacó. Ele fez a rota que provavelmente nenhum outro faria para encontrar aquela mulher no poço de Jacó. Ele teve a preocupação de encontrar o caminho mais difícil, apesar de ser o caminho mais curto, por causa daquela mulher. Jesus, ele teve a preocupação de fazer este caminho, porque na agenda de Deus havia marcado que era tempo da samaritana entender de um amor que vai além de qualquer coisa. Havia na agenda de Deus marcado que era tempo daquela mulher entender que ela poderia ter sido, como foi, rejeitada por muitas pessoas, pela sociedade, mas que ela encontrou um Deus que a ama. E nessa agenda de Deus, a gente aprende de um amor que ele vai muito além da religião. Ele vai muito além de protocolo que muita religião tem que seguir. Essa agenda de Deus vai nos dizer que Jesus vai para o caminho conflituoso da província de Samaria por causa de uma pessoa que estava ali, e Jesus precisava cumprir a agenda de Deus. Não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o encontramos, Ele nos achou e Ele nos amou de tal maneira que Ele se dispôs a morrer por nós. E a gente, quando fala nesse tipo de coisa, é involuntário o egoísmo que a gente tem, porque a gente não quer perder ninguém que a gente ama, a gente não quer abrir mão de nada de pessoas que a gente ama, e às vezes é nem a gente, às vezes é bicho, e a gente lá em casa gosta muito de bicho. E chegou uma calopsita lá em casa. Alguma irmã chama Rita? Alguma Rita aqui nessa manhã? Não, é porque eu olhei para ela e falei: Lídia, essa calopsita tem cara de Rita. Pode, não, mãe, que nome esquisito. Rita, é Rita, pode pôr o nome nela de Rita. E ela tem cara de Rita, vocês vão ver ela um dia. Ela parece uma Rita mesmo. E aí a gente olha aqueles bichos, o cachorro da casa da Priscila, Raquel, é chato demais. Pensa num cachorro chato, 1,2 kg de pura chatice. Ele late para os cachorros da rua, ele avança em cachorro grande, ele não tem medo da morte. Isso é fato. Ele não tem medo de morrer. E tem um cachorro lá do André, que já é um senhor, um cachorro de respeito. Ele fica quieto, ele faz as necessidades só na rua, e ele espera o tempo que for para ir na rua, e aí você conversa com ele, ele quase te responde, você leva um susto, que o Bolt é um senhor de respeito. E aqueles bichos lá em casa, irmãos, eles são tratados, tipo, aqui na igreja tem um casal, eu vou falar,
um cachorro chama panqueca e o outro costelinha. É um povo que gosta de comida, porque um chama panqueca, o outro costelinha. E o costelinha, quando a gente chega lá, você vai entender porque eu estou falando isso. Ele olha para a gente, ele pede a comida que você faz assim, toma. E a gente tem dó. E aí a gente está, você que também deve ter algum bicho em casa, você não está disposto a dar esse bicho para morrer por causa de ninguém, para morrer por gente que às vezes você nem quer, gente que você não ama. E aí a gente pensa que Deus resolve fazer uma agenda com Jesus, e Ele manda Jesus, e eu tento ficar imaginando esse diálogo de Deus Pai com Deus Filho, e como que deve ter sido, Ele falando com Jesus, olha, você vai deixar sua glória aqui no céu, você vai deixar sua divindade aqui no céu, você vai para o mundo, agora é a sua vez de ir, para cumprir o que eu prometi em toda a Bíblia, você vai morrer em morte de cruz. E a morte de cruz era a pior morte, era o pior tipo de gente que morria numa cruz. E a Bíblia fala que Jesus nasceu sabendo que ele ia morrer e que ele vai calado. E a Bíblia diz que como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele não reclamou de morrer por mim e por você, porque Deus tinha uma agenda conosco. E hoje, se nós estamos aqui, é porque essa agenda está se cumprindo, esse plano está se cumprindo. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós aceitamos este amor constrangedor, irmãos. É constrangedor você entender que Deus te amou tanto que mandou Jesus morrer na cruz por você. Eu me constranjo todos os dias com isso. Jesus entra naquele lugar e ele começa mostrando para os discípulos que Deus está acima do preconceito, que Deus está acima do preconceito de religião, preconceito moral, que Deus está acima desses protocolos que muitas pessoas criam e acham que Deus vai entrar naquele protocolo e as coisas não são como nós queremos. Jesus chama os discípulos e fala, olha, vão na cidade de Sicar. Sicar quer dizer cidade dos bêbados, e a cidade de Sicar era uma cidade dos samaritanos, e os judeus nunca compravam na mão dos samaritanos, e Jesus fala assim, vão lá em Sicar e comprem pão. E o judeu considerava o pão dos samaritanos, Vinícius, um pão imundo. Eles não comiam daquele pão que os samaritanos faziam. Eles consideravam aquele pão imundo. E agora Jesus está dizendo para os discípulos, vocês precisam entender, Deus veio para todos. Ele veio para aquele que acha que é alguma coisa e veio para aquele que acha que não é. Ele veio para nos nivelar diante dele, e diante dele somos todos iguais, e o que nos faz melhores é só a presença dele em nós. E os discípulos vão para Sicar, e eles vão provavelmente sem entender, e cá para nós, eles devem ter ido resmungando entre eles, Jesus está ficando esquisito, mandando a gente comprar pão na cidade dos bêbados, eu não vou comer pão da mão do samaritano, o samaritano é impuro, ele não serve a Deus como nós servimos, e ele agora está quebrando preconceitos culturais e religiosos, e ele precisou nos quebrar, ele precisou fazer a gente entender que sem ele a gente não é nada. Ele precisou um dia fazer a gente ajoelhar e levantar a mão, ou ficar em pé e levantar a mão e falar, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. E ele precisou nos quebrar e tirar de nós aquilo que não prestava. Ele precisou nos ensinar como os discípulos que a religião não vai mudar a nossa vida, que o que vai mudar a sua vida é o tanto de Jesus que tem dentro de você. E nesse compromisso que Deus fez conosco, Ele não está disposto a nos perder. Ele não está disposto a abrir mão de nós por nada. Ainda que as coisas estejam ruins, Ele continua com você. Ele continua dizendo todo dia, eu estou do seu lado, eu estou com você o tempo todo. E enquanto eles vão para aquele lugar, a Bíblia fala que Jesus vai para o poço de Jacó. E esse poço, na verdade, eu já falei sobre isso aqui, era no grego, no original, seria uma cacimba. É um lugar de água parada.
E provavelmente qualquer um de nós aqui que já mexeu muito em casa e que já trabalhou, sabe que a água parada vai dar lodo, aquelas piscinas que às vezes você passa a mão no fundo assim, está puro lodo. A água parada dá lodo, a água parada não tem um cheiro bom. E era ali naquele lugar que as pessoas tinham que ir para matar a sua sede. E Jesus, Manu, chega naquele poço meio-dia. E teoricamente, meio-dia, ninguém iria ao poço de Jacó para pegar água. Ninguém vai buscar água meio-dia. É a hora que o sol está mais alto. É a hora, ainda mais naquela região, um calor muito maior do que aqui. Ninguém estava ali. E Jesus chega naquele poço porque ele sabia que chegaria alguém ali que precisava dele. E a gente precisa entender, irmãos, a gente precisa dele, não é do que ele pode fazer. A gente precisa dele, de viver essa história de amor com ele. Não é porque ele vai dar a bênção, não é porque ele vai fazer um milagre. Nem o tempo todo a resposta é sim. Nem tudo que a gente espera vai acontecer. Mas o nosso amor por ele tem que estar muito acima disso. E aí, quando a gente deixa as coisas erradas para a ceia do Senhor, quando a pessoa larga o vício, seja qual for, a pornografia, a mentira, a inveja, a maledicência, quando a pessoa vai largando, não é pela religião, não é porque você está fazendo para alguém ver, é por causa dele em você. À medida que a gente vai vivendo e a gente vê esse amor crescendo em nós por ele, a gente vai entendendo que tem coisa que não vale a pena, porque não dá para ficar sem ele, não dá para viver sem Jesus. Ele chega naquele poço e a Bíblia diz que meio-dia chega uma mulher para tirar água ali. E uma mulher que saía de casa para tirar água no poço meio-dia, uma coisa era certa: ela não queria contato com ninguém. Ela não queria que ninguém a visse. Ela não queria ser vista por ninguém, não queria conversar com ninguém. Uma pessoa que espera meio-dia para fazer esse trabalho pesado, na hora que o sol está mais forte, ela não queria conversa com ninguém. E ela tinha muitos motivos para não querer se aproximar de ninguém, não querer conversa com ninguém. E Jesus então, ele olha aquela mulher chegando e ele entabula um discurso com ela, Daiane, e ele começa a conversar com ela. E aquela mulher não entendeu o que estava acontecendo. E às vezes tem gente na casa de Deus que serve a Deus e não entende ainda o que ele nos chamou para ser. Ele nos chamou para ser filho. E filho tem um papel de filho dentro da casa. E filho é para ser cuidado, filho é para ser amado, filho é para ser protegido, filho é para ser amparado. Isso é muito mais do que a bênção, é mais do que o emprego, é mais do que o carro, é mais do que a casa. Jesus entabula um discurso com ela e Flavejana não vai entender. E ela olha para ele e fala: olha, como é que o senhor, sendo judeu, conversa comigo que sou mulher e sou samaritana? Tinham dois agravantes aqui, que naquela época os homens não conversavam nem com as suas esposas na rua, eles não conversavam em público nem com as suas esposas. E agora Jesus quebra esse preconceito e ele começa a conversar com aquela mulher ali. Irmãos, e a gente às vezes precisa deixar Deus nos quebrar também. A gente precisa olhar para a mesa da ceia e nivelar o tipo de vida que a gente tem tido com Ele. Jesus não é um encontro de domingo, 1 hora por semana. Jesus não é só para vir na igreja uma vez por semana. E eu já ouvi dentro da igreja gente dizendo assim: bom, já fiz minha obrigação, agora eu vou aproveitar a semana, como se fosse difícil. Irmão, todo mundo aqui já namorou, se não namorou vai namorar. E aí a gente vê, eu não sei como é que funcionava na sua casa, mas lá em casa os namorados tinham hora para ir embora. E a cara do pastor quando as meninas namoravam era de pitbull. Eu tinha dó dos namorados das meninas, eu tinha dó. E o combinado era ir embora às 10 horas da noite. E aí a gente via que, mãe, só mais um pouquinho, porque a gente precisa acabar de conversar. O quê? Você está conversando? Mãe, porque quando a gente gosta de alguém, a gente quer ficar perto. A gente não quer ver só de vez em quando, a gente quer ficar junto o tempo todo. E aí quando Jesus aparece no caminho dessa samaritana, ele está oferecendo para ela aquilo que ela não tinha.
E Ele ofereceu para nós o que a gente não tinha, irmãos. Quem nós éramos sem o Senhor. Hoje, olhando aqui, gente que caminha conosco há 12 anos. Que alegria, que honra de ver o Justino trabalhando. Que bênção, Beto, pegar esse pão todo mês e saber que eu tenho o privilégio de ter um pão aqui que você faz. Que privilégio ver vocês. Eu não conhecia a Gláucia sem Jesus, mas que privilégio é ver as pessoas falar: a Gláucia é da sua igreja, né? A Gláucia é da sua igreja. Quem conheceu a Gláucia antes de ter Jesus? Não, Gláucia, o Paulo tá, não. Ó, tem uns que estão até assim, irmãos, e a gente olha hoje e a gente vê uma Gláucia nova, e isso não é religião, isso é a vida de Deus em nós. Jesus chega para ela e fala: mulher, eu estou com sede, você pode me dar água? Ela nem responde, aqui se você for prestar atenção, você não vai ver ela dando a água, você vai ver ela falando assim: como é que o Senhor está conversando comigo? Como é que o Senhor está conversando comigo sendo judeu e eu samaritana e mulher? Como é que o Senhor está conversando comigo? E nesta manhã é sobre este amor que a gente precisa viver para aproximar da mesa dele. É sobre aceitar esse amor que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Este versículo é o resumo da Bíblia inteira. É este amor que encobre multidão de pecados. É este amor que quebra o preconceito. É este amor que quebra os protocolos. É este amor que vai além da religião. É este amor que faz a rota mais difícil só para te achar. E você está achando que é fácil te achar? Não é não. Tem gente aqui que deu muito trabalho para ser achado. Tem gente aqui que deu muito trabalho para entender esse amor que nos constrange e que encobre multidão de pecados. E Jesus, olhando para aquela mulher, ele vai dizer: olha, se você soubesse quem eu sou, você que me impediria da água que eu tenho para te dar. E ele começa a dizer para ela: essa água que você está bebendo aqui, você vai tornar a ter sede. Essa água dessa cacimba, essa água parada, essa água que um dia pode secar, você está pegando hoje, amanhã você vai ter sede de novo. E agora, se você quiser, a água que eu tenho para te oferecer é uma fonte que jorra para a eternidade, ou seja, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu serei o seu Deus em todo o tempo, eu estarei com você, irmãos. E isso não nos isenta de enfrentarmos a adversidade, isso não nos isenta de enfrentarmos dias difíceis. Nós, porque somos cristãos, não estamos imunes a problema. Porque somos cristãos, não estamos imunes a doença. Mas nós temos uma esperança. É Jesus Cristo em nós, é a nossa esperança, é a nossa certeza, é a nossa fé. E ele começa a falar com ela, e ela ainda não havia entendido. Irmãos, e tem um monte de gente dentro das igrejas que tem dificuldade para entender este amor, porque a gente aprende que tudo é trocado, que alguém faz porque você fez. Tem coisas que são pagas. A gente não está acostumado com esse amor que vem para nos envolver de uma forma tão sublime. E ela falou: olha, então me dá essa água para que eu não tenha mais sede e para que eu não precise voltar aqui. E ela está dizendo agora: Elia, eu não quero mais ver ninguém, eu estou com a vida arrasada, deu tudo errado, eu não gosto de vir aqui tirar água, eu venho porque eu sou obrigada. E Jesus sabia disso tudo. É por isso que a Bíblia diz, e João narra, era necessário que ele passasse por Samaria. Foi necessário ele te achar, foi necessário ele te encontrar do jeito que você estava, foi necessário ele te pegar, te tirar do império das trevas, te lavar com o sangue precioso do Cordeiro de Deus e te colocar assentado com ele. Nós estamos diante da mesa do Pai. Foi necessário ele nos achar no meio das lágrimas, da solidão, nos achar no meio dos fracassos. Foi necessário ele nos achar. E uns são mais fáceis de ser encontrados, outros não. Foi necessário ele parar
um dia na nossa frente e nos ensinar que Deus tem uma agenda para nós. E essa agenda vai acontecendo até que o Senhor venha. E hoje o que nos sustenta nessa terra não é o quanto você tem, não é a quem você tem, é saber que você tem o Senhor. E que o último compromisso dessa agenda de Deus com você é que você vai ser arrancado desta terra e morará para sempre com Ele, estará para sempre com Ele. É o último compromisso dessa agenda. E essa agenda, irmãos, precisa acontecer. E por isso você tem que deixar de lado os protocolos, muitas vezes, que a gente dentro das igrejas vai criando, irmão, e vai criando que está tudo bem se a gente fizer um culto de 1 hora. É muito além disso, irmãos. É uma história de amor entre você e Deus. E ela fala: Senhor, me dá logo essa água aí para eu nunca mais voltar aqui, porque eu não quero ficar vindo aqui. Irmãos, e o caso, e esse encontro de Jesus com a samaritana, ele é tão diferente de tudo, que a Bíblia vai dizer, não precisa abrir agora, que quando os discípulos voltam com o pão, e eles já deviam ter voltado invocado, vamos combinar, eles não queriam entrar na cidade dos bêbados, eles não queriam comprar pão da mão do samaritano, eles já devem ter voltado indignado, porque Jesus mandou eles irem num lugar que para eles era errado, que para eles era um pão imundo, aquele povo não prestava. E se a gente for olhar quem presta, irmãos, a gente não tem direito a ter nada, e não é nada sobre nós, porque se tirar Jesus de nós, não vai sobrar nada, irmãos. E eles já voltam, provavelmente, Heloísa, questionando: mas Jesus vai comer o pão da cidade dos bêbados? Ele vai comer o pão que aquele povo imundo, impuro fez? E a Bíblia diz que quando eles chegam, Michele, e vem Jesus conversando com uma mulher samaritana, só os dois, a Bíblia diz que eles ficam maravilhados. A tradução de maravilhados aqui quer dizer, eles ficam estarrecidos, eles ficam chocados de ver Jesus conversando com uma mulher samaritana. Porque para eles era o protocolo da religião, e o protocolo e a religião nos afasta muito de Deus, nos afasta muito da vontade do Senhor. E a religião às vezes faz o homem ser arrogante e achar que é melhor do que o outro. Eu conheço um monte de gente assim, que acha que tem o rei na barriga, o rei sai do coração e vai para a barriga. Gente arrogante, preconceituosa, gente religiosa, que se sente melhor do que o outro. E os discípulos chegam, e a Bíblia diz que eles ficam chocados, admirados de verem Jesus conversando com aquela mulher. E Jesus está falando com ela assim: você precisa beber da água que eu tenho para te dar. E hoje, irmãos, é só Ele para matar a nossa sede. E Ele vira para aquela mulher agora, e Ele vai tocar num assunto muito pessoal. Ele vai falar com ela das emoções dela, e Ele vai falar com ela dos problemas que só ela estava enfrentando. E quando Jesus veio, Ele vem para colocar as nossas emoções no lugar. Em alguns Ele coloca só Jesus e você, ou só Jesus e eu. Outros Ele dá instrumento, Ele dá pastores, Ele dá psiquiatras, Ele dá psicanalistas, Ele dá psicólogos. E Ele vai usando as ferramentas que Ele quer para ajustar as nossas emoções e para colocar a nossa vida no lugar. E aí quando Ele ajusta as nossas emoções e Ele entra, Ele nos dá uma alegria, irmãos, que ninguém vai roubar. Ele nos dá uma paz que ninguém vai roubar. O dia mau acontece para todos nós, as notícias ruins chegam, mas a paz ninguém vai tirar. A paz ninguém vai tirar, a alegria de ter Jesus, irmãos. Isso tudo aqui é tão passageiro. Isso tudo aqui é tão passageiro na agenda de Deus com você. Hoje é dia de estar aqui, mas logo nós veremos se cumprir a palavra que diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, quando as trombetas soarem, iremos ao encontro dele nos céus.
Então nós temos uma alegria que ninguém pode tirar, a alegria de saber que nós temos uma morada celestial e que nós estamos aqui de passagem. Ele encontra com aquela mulher e fala: olha, volta lá na sua casa, chama o seu marido e volta aqui, pega o seu marido e vem aqui. E ela olha para Jesus e fala: Senhor, eu não tenho marido. E ela está falando para Jesus das coisas íntimas que ela precisava falar só com Deus. E tem coisa que é entre você e Deus, irmão, e a gente precisa aprender logo a não perder esses momentos preciosos que a gente tem de falar com Deus das nossas emoções, daquilo que a gente está vivendo. Senhor, eu não tenho marido. Você falou a verdade, você já teve 5, e esse que você tem não é seu, esse marido não é seu. Jesus confronta aquela mulher, não é para humilhá-la. Ele confronta aquela mulher, porque ele já estava falando com ela agora, que ela tinha uma água que ia matar a sede dela para o resto da vida. Irmãos, nesta manhã de ceia, a gente precisa deixar o Senhor vir nos sarar. A igreja do Senhor é uma igreja que está fragilizada. A igreja do Senhor está assustada com as coisas que estão acontecendo. A igreja está assustada todo dia que alguém vê uma notícia e me manda. Eu acho bom que me manda, que tem muita coisa que eu não vi. E as pessoas veem as notícias. As pessoas que servem a Deus se assustam. E é para ser o contrário. O mundo assustado precisa de uma igreja firme. O mundo assustado precisa de uma igreja que sabe quem é o seu Deus. O mundo assustado precisa de uma igreja que anda com Deus de verdade. Jesus estava dizendo para ela: olha, eu posso colocar a sua vida em ordem. E Ele fez isso conosco, irmãos. Então, nesta manhã de ceia, em que Jesus explica para a samaritana, e que a Bíblia diz, João vai narrar, que era preciso ele entrar em Samaria. É preciso hoje que você se desarme para viver aquilo que Deus tem para você. É preciso hoje que você deixe, irmãos, tem coisa que não é Deus que falou, tem coisa que entra na cabeça das pessoas e elas acham que precisa ser assim. É preciso hoje que você aceite essa agenda de Deus com você, que te tirou da sua casa para vir ficar diante da mesa do Senhor. E à medida que a nossa vida vai passando e que a gente abre mão, e é de verdade que eu estou falando isso aqui, a gente não ouve música secular, não ouvimos mesmo. Irmãos, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso não, isso é pessoal de nós dois, tá? A gente não tem televisão. E aí outro dia fala: amor, você está sentindo falta de televisão? Você quer comprar uma televisão? Você quer uma televisão? Não tenho tempo de ler, vou querer televisão para quê? A gente não tem mesmo televisão. A gente é inscrito num canal e a gente não assiste, porque também não dá tempo. Irmãos, e a gente vai tirando as coisas da nossa vida, e não é porque o pastor pediu. Eu não fumo, não é porque o pastor não pode saber. Eu não bebo, não é porque o pastor... É porque Jesus não merece. É porque nessa história de amor, Ele se doa tanto, que o mínimo que eu posso fazer é andar dignamente na presença dEle. E nesta manhã de ceia, em que Ele nos convida para olhar para dentro de nós. Quem sabe hoje, amanhã, de você falar: Deus, minha vida está virando uma água parada, está virando uma cacimba, está tudo parado, não está acontecendo nada espiritualmente falando, está ruim, e eu preciso que o Senhor venha nesta manhã. Quem sabe hoje você precisa entender melhor o que o apóstolo Paulo fala, olha, eu preciso olhar para dentro de mim. E às vezes eu estou sendo hipócrita, às vezes eu sou uma farsa, às vezes eu estou fingindo um evangelho que eu não vivo, às vezes eu sou uma farsa, eu faço perto das pessoas o que as pessoas querem que eu faça, e longe eu faço coisas que eu não tenho coragem de falar para ninguém. É sobre isso, irmãos, é sobre a gente tirar esses preconceitos, esses protocolos, e deixar hoje Deus te dar uma vida em abundância. Foi preciso que Ele te trouxesse aqui hoje, humildemente, parafraseando o versículo que eu li, foi preciso Ele te trazer aqui, para você viver esse amor. E esse amor é tão grande, irmãos, que a gente aprende a mudar, não é por causa das pessoas, é por Ele e para Ele. Por um momento nós vamos olhar para dentro de nós, examinar a nós mesmos, irmãos, não é tão simples assim, porque quando a gente para e olha para dentro de nós,
A gente descobre coisa, a gente sabe de coisa que ninguém sabe. A gente pensa coisa que a gente nunca falou. Muita gente que está aqui, eu também, já matei uns 10 na minha cabeça, já matei, com uns com requinte de crueldade, porque tem gente que dá trabalho demais, irmão. Ou será que só eu que sou esquisita assim? Já, uns com requinte de crueldade, com coisas que a gente escuta e vê, se eu pudesse, fulano tinha que morrer. E a gente precisa falar com Deus sobre isso, sobre estas coisas em nós, que Ele é Deus para tirar. A mesa do Senhor está posta, irmãos, e é para todos nós que estamos aqui. É para quem acha que não tem lugar. Esse é o primeiro, que o lugar é para você. É para quem acha que não merece. Nenhum de nós merecemos, irmãos. Não é sobre merecer. Amor não é merecimento. Amor o outro nos dá porque quer nos dar. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, nesta manhã, Pai, a Tua palavra foi apregoada, e nesta manhã eu te peço, ensina-nos a aceitar este amor, ensina-nos a aceitar essa graça, favor imerecido. Graça é o que eu não mereço e o Senhor me dá. Graça é o que eu não tenho direito e mesmo assim o Senhor faz. Graça é ter Jesus como Senhor e Salvador. Graça é saber que Jesus fez o caminho da via dolorosa, pensando em cada um de nós que estamos aqui. Graça é receber este amor que muitas vezes nós nem entendemos. Isso é a graça do Senhor.